Olá, nós estamos no Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio, a Cátedra Unesco de Leitura, e estamos aqui com a professora Maria da Conceição Lucinda e queremos conversar sobre temas que tocam uma publicação dela que acaba de sair, Territórios Religiosos, Conexões entre o Passado e o Presente. Uma obra que fala de tradições religiosas, fala de tradições afro-brasileiras, mais especificamente da Umbanda, fala do diálogo dessas tradições com o catolicismo e discutindo temas de educação, temas de leitura, temas de direitos humanos. E como nós aqui na Cátedra Unesco de Leitura, no Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio, nos debruçamos sobre o tema da leitura, não só da leitura do texto, mas da leitura do mundo, da leitura das imagens, da leitura das memórias, das tradições. Queremos agora ganhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse nosso conceito de leitura, discutindo um pouco com a Maria da Conceição Lucinda sobre como ela, a partir de sua pesquisa, como ela pensa esta realidade da leitura. Eu diria que há três questões, três palavras-chave que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse bate-papo. A primeira delas é a leitura das memórias, a segunda, a leitura da própria história e, por fim, a leitura que se pode fazer a partir do diálogo. Uma palavra-chave, sobretudo para um mundo como o nosso, tão tensionado por tantos motivos. Eu primeiro gostaria, Maria, que você se apresentasse, falasse um pouco do livro e ficasse à vontade para fazer, sabe, uma síntese para nós do seu texto. Sim. Bom, eu sou Maria da Consolação Lucinda. Esse livro é uma apresentação compactada do que foi a minha tese de doutoramento em Antropologia Social. Tese esta defendida em 2012 no Museu Nacional da UFRJ. Ela foi feita, assim, fundamentalmente, a partir da pesquisa empírica e a pesquisa também de campo bibliográfico que juntou, que articulou experiências de pesquisa também, no campo do chamado campo de estudos das religiões de matriz afro-brasileira, e também, então, do ponto de vista empírico, essa experiência de trabalhar com três terreiros, 3 centros de Umbanda e a pastoral do negro, ou pastoral afro-valenciana, na cidade de Valença, no sul fluminense. A motivação, e eu acho que assim, eu tenho sempre que contar um pouco, ainda que brevemente, a história da minha ida para Valença, porque em Valença é uma cidade que no século XIX teve uma pujança, uma preponderância muito forte da produção cafeeira, sobretudo na segunda metade do século XIX, e é uma cidade muito marcada pelo catolicismo. É considerado, em 2008, quando eu realizei a pesquisa, no censo da Igreja Católica, constava que 80% da população valenciana se apresenta como católica. Então tem essa força do catolicismo na cidade. E eu fui para lá para estudar, assim, me chamou, assim, a primeira motivação foi uma festa de São Jorge, festa esta organizada por uma mãe de santo, umbandista, e que ela é composta, assim, fundamentalmente de 2 partes, que é uma procissão, e a outra parte que é uma festa mesmo, digamos assim, que tem um fundo mais de entretenimento, que tem apresentações, shows, quermesses, essa coisa toda de festa religiosa e festa popular que a gente conhece. Então, eu fui para essa cidade já com esse elemento catolicismo e umbanda incipiente, porque eu não tinha noção, até chegar a uma certa altura da pesquisa. Eu residi em Valença
por 8 meses. Eu já estivera lá várias vezes em função dessa pesquisa, mas eu me estabeleci lá durante 8 meses desse ano de 2008 e conforme eu comecei o processo de pesquisa, eu fui percebendo que a festa continuava sendo, digamos, um dos eixos a partir do qual o meu trabalho seria desenvolvido. Mas eu comecei a perceber uma expressividade que eu denomino como expressividade da Umbanda. E então esse digamos assim, é o ponto de partida do desenvolvimento da etnografia, do trabalho que hoje, né, está apresentado no livro. Muitas coisas aconteceram, mas eu resumiria, né, a partir já dessa ideia de que eu fui motivada por uma festa de São Jorge, né, que aglutinava aí essas duas tradições, a tradição católica e a tradição umbandista. Você está falando e eu me lembrei aqui de um texto, A Eternidade e o Desejo, de uma autora portuguesa chamada Inês Pedrosa. No texto conta a história de uma mulher que estivera no Brasil e aqui sofreu um acidente, ficou cega, voltou a Portugal, era uma professora universitária. E depois de muitos anos retorna ao Brasil, para Salvador. E vem lendo um texto do padre Antônio Vieira. E através do texto do padre Antônio Vieira, ela chega ao candomblé na Bahia. E no candomblé na Bahia, ela se reencontra, né? Reencontra consigo mesmo mais uma vez e refaz a história que tinha sido perdida aqui por conta do acidente que teve. Assim, como que por vezes somos guiados pelas mãos de uns para encontrar outros. E isso é uma beleza, né? Quando a gente está aberto à novidade das coisas como elas acontecem sem que a gente dê conta de projetá-las inteiramente. E você falando agora me fez lembrar que eu menciono isso no livro. Jorge Amado, em uma das suas obras, que é, na verdade, um texto que está dentro do... Qual é que tem o compadre de Ogum? Eu vou me lembrar já, porque eu estou com o Mar Morto, mas não é o Mar Morto. Carteira dos Milagres? Não, eu já me lembro. Os Pastores da Noite. E nos Pastores da Noite, então, tem essa... Ele vai construindo, né, esse livro a partir de relatos que se conectam, mas às vezes você quase que tem uma autonomia. Nesse compadre de Ogum, a centralidade é a história de um candomblessista, né, que que tem um filho e ele tem vários amigos e tem um problema para poder escolher o padrinho dessa criança, porque era uma tremenda disputa dos amigos para ter essa representação aí no batizado. E ele vai fazer uma consulta a mãe de santo dele, e a mãe de santo revela que quem responde o jogo é Ogum, e Ogum diz que ele vai batizar o menino. E isso se tornou um buchicho em Salvador, porque como é que Ogum ia batizar esse menino? Bom, chegou o dia do batismo, né? Várias situações aconteceram, muitas conversas, muitas apostas, e aconteceu uma preparação prévia ao batismo lá na roça de Candomblé, no terreiro, e só que tinha alguma coisa estranha lá, porque foi feita uma oferenda para Ogum, mas parecia que não era bem o Ogum que estava respondendo. E a mãe de santo estava desconfiada de quem pudesse ser, mas ela não pronunciou. Chegaram à igreja, que se não me falha a memória foi a igreja do Rosário, lá no Pelourinho, e aquela comitiva, né, várias pessoas, porque foi um acontecimento, porque era um menino que ia ser batizado por Ogum, e Ogum, na hora do batismo, ia aparecer. E na hora do batismo, cadê que Ogum aparecia? E Ogum, na verdade... Como o único filho de Ogum que estava presente não poderia receber Ogum, então quem recebeu Ogum foi o padre.
e o menino foi batizado por algum que estavam, né, na verdade, incorporado no padre. Então, é muito interessante. Eu não quero fugir, né, da proposta, que é muito interessante, os eixos que a gente vai trabalhar, mas são leituras, né, assim, instigantes, leituras muito interessantes dessa aproximação do que Roger Bastide fala e que foi muito útil para minha reflexão durante o tempo da elaboração do trabalho, que é uma correlação de modelos míticos. E essa correlação de modelos míticos, ela, de certa maneira, eu acho que quem pensou na capa do livro, você chamava atenção para a questão da imagem, traz um pouco essa correlação de modelos míticos e litúrgicos, né? Quem tem uma aproximação com a Umbanda, quem tem uma aproximação com o campo das religiões de matriz afro-brasileira, sempre quando olha uma imagem, né, referida a esse universo, sempre vai fazer uma leitura a partir dos códigos. Se por exemplo, eu entrevistei uma das poucas lideranças religiosas, autoridades religiosas que eu entrevistei em Valença, que veio a se converter para o catolicismo. À época ele já participava, mas hoje ele não é mais umbandista. Ele não tinha qualquer imagem de santo católico na casa dele. Foi o único terreiro que eu visitei, dos 18 ou quase 20 que eu visitei. Eu quero frisar isso, eu visitei muitos terreiros, mas a minha pesquisa intensiva, a minha pesquisa de campo, foi realizada fundamentalmente em 3 terreiros. Mas nesse terreiro que eu visitei, entrevistei o Pai de Santo, ele não trazia, né, para a composição do seu altar, né, do espaço, né, de culto ali do seu terreiro, e qualquer imagem católica, e hoje ele é um católico. Então, esses elementos são muito interessantes de se pensar, mas... porque assim, como nós estamos falando, dentre outras coisas, de leitura, todos esses códigos, você chamava a atenção das narrativas míticas, todos esses códigos são aqueles que de fato formam as nossas tradições e por conseguinte nos formam, né? Há nas nossas diversas origens essas tradições que dão sentido, arrumam a vida, explicam tudo que a gente experimenta, e é impressionante a coincidência entre essas narrativas que estão lá nas nossas origens. Eu acho que por força depois da institucionalização das coisas é que as narrativas são colocadas cada um no seu lado, como se elas não tivessem nada a ver uma com a outra, mas há uma relação. Eu queria chamar a atenção aqui do subtítulo do seu texto, Conexões entre o Passado e o Presente, para perguntar a você o seguinte, para você, como a leitura do passado, portanto a leitura das próprias tradições, dessas narrativas fundantes, como a leitura do passado, que acontece nas religiões afro-brasileiras, por exemplo, pode empoderar sujeitos para uma vivência no presente, que seja mais cidadã, que seja mais portadora de direitos? Eu vou responder a você, mas primeiro gostaria de fazer uma breve observação sobre a minha decisão de escolher esse subtítulo, Conexões entre Passado e Presente. Porque a cidade de Valença, como eu mencionei anteriormente, é uma cidade que tem uma paisagem, né, muito marcada por esse passado. E faz alguns dias eu estive lá para o lançamento, e eu conversando com uma cabeleireira, e ela disse, essa cidade, ela é baiana, né, eu fui encontrar uma baiana lá em Valença, ela disse, tudo que você mexe nessa cidade, você dá de cara com o passado. Especialmente você dá de cara com esse passado, que é um passado, digamos assim, que se reflete ou que se manifesta a partir
do que eu chamo, né, de inscrições, de marcas, e que no caso que me mobilizou muito foi a Igreja do Rosário. A Capela do Rosário, eles chamam a Capela do Rosário. Essa capela teve toda uma mobilização, o que eu chamo de agenciamento coletivo para a construção dessa capela, a Capela do Rosário dos Homens de Cor, e ela foi erigida lá na segunda metade do século XIX. Já não é mais, né, física, estruturalmente, aquela construção de adobe, né, simples e tal. Ela foi reconstruída, restaurada já no começo desse século, né, século XXI, e me provocou muito, assim, eu fiquei muito provocar mesmo no sentido assim, como essa capela que foi construída por um famoso preto forro, que me fez também querer saber quem estava nessa história, né, desse preto forro, dos escravizados. Então, o que mobilizou? Aí eu fui parar na Irmandade, que não se falava. As leituras, né, imagéticas, simbólicas até então, não me trazia assim no primeiro plano essa questão da Irmandade, de uma Irmandade do Rosário. E aí eu comecei a investigar isso, e no que eu comecei a investigar a Irmandade do Rosário, eu fui parar também, e tem uma pesquisa de um professor da UFRJ, o professor Flávio Gomes, que vai fazer também um trabalho histórico-arqueológico em Vassouras, que ele fala das insurreições. O trabalho dele vai ser em torno da figura do Manuel Congo, que foi um escravizado insurreto lá em Vassouras. E aí eu li eu já sabia dessa discussão, e comecei, e ele fala que no contexto dessas insurreições você tinha canjerês, você tinha práticas religiosas ou práticas espiritualistas, ou o que você queira chamar de matriz africana, que estava muito fortemente ali presente, no sentido, aí eu chego ao ponto do empoderamento, no sentido do fortalecimento, no sentido de dar condições para esses insurretos, para esses denominados, chamados negros fujões, a lutar por sua liberdade. E se a gente pensa em cidadania, classicamente, ou no conceito mais, digamos, usual, cidadania, ser cidadão, é ter consciência de seus direitos, né? E fundamentalmente não é só ter consciência, é também agir, né? É ter uma cidadania. A cidadania ela tem várias adjetivações, mas se essa cidadania não for uma cidadania ativa, ela perde a sua potência, ela perde a sua possibilidade de enfrentamento da realidade, de busca de mudanças, de saídas, de alternativas para a mudança. E nesse sentido, e aí, assim, eu fico realmente muito feliz de estar aqui falando com você, porque aí tem essa coisa da leitura, né? Tem esse conjunto da leitura do mundo, né? Leitura das imagens, leitura do passado, de você recuperar e ler memórias a partir de experiências, né? De sujeitos históricos, como Manuel Congo, como Miguel Tomás, no caso de Valença, Mariana Congo, no caso de Vassouras, junto com o companheiro Manuel Congo. Então, ler o passado, voltar ao passado, a conexão, ou conexões entre passado e presente. Embora eu esteja trabalhando com narrativas, eu esteja trabalhando com toda uma leitura dessas inscrições, dessas imagens, no fundo, eu como trabalhei durante muitos anos
num programa de formação de educadores em direitos humanos, e daí fui formada, no trabalho fui formada. Isso estava de alguma maneira ali, né? Digamos que é o meu terreno, né? É o meu humus, como diria o Leonardo Boff, né? É do que eu fui feita em termos desse olhar crítico, da tentativa de um olhar crítico, mesmo quando era, entre aspas, a realidade ali colocada, o empírico ali colocado, a minha interpretação, a minha análise certamente teve muito pautada por esses elementos. Então, eu diria, voltando ao ponto da questão, né, qual é o sentido de conexões entre passado e presente para a leitura, eu diria que informa muito disso. E se você vai, né, no caso, eu vou mencionar, vou sair do meu campo empírico e estender para essa região do Vale do Paraíba Fluminense, é muito marcante, é muito forte. Tanto é que existem vários nomes, né, vários adjetivos, né, para aquelas cidades daquela região. E uma delas, que acaba, né, dando 2 títulos para a minha tese, que a minha tese não tem esse título, esse é o título do livro, Vale dos Tambores, Vale do Café, e vários outros. Esse Vale dos Tambores me soa muito, assim como o Vale do Café também, porque esse Vale do Café daquela região, tanto é que o café, a produção cafeeira expandiu, né, para o Vale Paulista, mas você tem essas inúmeras possibilidades de entrada para ler esse passado e pensar as condições objetivas dessas realidades no dia de hoje, né? São cidades com uma média populacional, eu diria, entre 80 e não mais que 100 mil habitantes, que teve o apogeu econômico nessa era de ouro do café, né, que é outra coisa que eles falam muito também. E tem ainda, se um outro tipo de leitura esta que eu não fiz, for feita em relação, no sentido até um pouco mais abrangente, político, né? Porque eu não deixo de considerar que eu fiz uma leitura política, mas eu diria que se fosse feito uma história política daquela região, te permitiria uma leitura também que complementaria o olhar que eu trago sobre essa conexão entre passado e presente, porque eu privilegiei, obviamente, como uma doutoranda em antropologia social, as narrativas dos sujeitos, né, do presente, mas obviamente que muitos sujeitos desse passado recente, do passado mais longínquo desse século XIX, aparecem aí. Quando você estava falando, eu estava aqui pensando como uma certa compreensão de leitura que privilegia o texto escrito, ela acaba por privilegiar alguns sujeitos e deixar outros sujeitos à margem. Porque os sujeitos letrados são compreendidos na leitura do texto escrito, mas toda uma gama de sujeitos que por conta de sua tradição ou da ausência de direitos, não gozam do texto escrito, né? Mas tem uma riqueza muito grande na oralidade, uma riqueza muito grande no que diz respeito à estética, e uma das questões que há uma riqueza grande é na tradição religiosa. E isso eu ligaria isso à segunda questão que eu queria fazer para você. Porque na modernidade o que se diz cidadania é feita de um monte de coisas, mas não de religião, porque religião é uma coisa que fica no máximo na esfera privada, né? Mas isso também é um mecanismo para atender certos sujeitos, porque para alguns sujeitos ainda o elemento religioso é estruturante.
E na tua pesquisa, quando você trabalha com tradições afro-brasileiras, a mim parece que o elemento da religião é estruturante, né? Aí, como você acha que esse ganho de consciência que a participação na tradição religiosa, que esse ganho de consciência pode dar para a afirmação da cidadania e dos direitos? Essa é uma pergunta que me desafia uma resposta, assim, digamos, mais elaborada nesse momento. Então, já esquematizei mentalmente, mas vou tentar ser sucinta. Eu sempre fico tentada a recuperar, então, essas experiências, né, que eu observei, que eu participei, né, das quais eu tomei parte, eu era, né, ali interlocutora em algumas circunstâncias, porque eu fui, né, às chamadas giras, sessões de Umbanda, eu fui à missa afro, era um desafio relativamente grande, né? Chegou ao ponto de um dia eu sair, no dia 13 de maio, eu fui convidada por um pároco a fazer uma fala que tinha como elemento central a questão da cidadania, e eu saí dali para uma gira de Preto Velho no centro de Umbanda. Era um desafio, né? Vocês podem imaginar, porque a experiência da pesquisa, e eu trago isso, assim, passa muito pelos afetos, no sentido mais de pensar como, ao viver isso, você vai conseguir fazer uma transposição. E no caso da Umbanda, mais especificamente, eu me lembro de toda uma discussão em torno de uma proposta. Eu vou usar uma experiência, volto à coisa da experiência para tentar me ancorar e para responder, que era a elaboração de um projeto de um ponto de cultura. E então havia uma articulação, né, com representantes de folia de reis, capoeira, do centro de Umbanda, e nessa discussão, na minha perspectiva, tinha ali uma preocupação muito grande de contribuir, né, dessas representações, desse grupo que se reunia no centro de Umbanda, né, na tenda espírita Nossa Senhora Aparecida, e ali havia uma discussão política, né, não era política partidária, inclusive tinha até pessoas que têm vinculação político-partidária, mas era uma discussão política no sentido mais amplo, né, no sentido lato, cidadania cultural, e uma busca pela melhoria das condições de acesso a benefícios sociais, benefícios culturais naquele contexto. Isso foi, digamos assim, mais flagrante, que permitiu uma textualização mais evidente no caso do meu trabalho, mas da experiência dessas pessoas, eu diria que ali eles tomavam esse espaço, por isso também o título Territórios Religiosos, porque era a partir desse território religioso que havia uma articulação entre política, religião e várias outras dimensões, que era a organização, né, a própria questão do território, do uso, né, do acesso dos benefícios, de apropriação de benefícios sociais que estavam relacionados com equipamentos culturais, equipamentos sociais naquele contexto. Isso, digamos, mais especificamente. Agora, trazendo mais para o campo da política partidária, por exemplo,
os terreiros, eles são lugares de muita disputa também de representação político-partidária. E eu acompanhei porque eu acompanhei um processo eleitoral na cidade. E que foi muito tenso, e que acompanhei a visita, a participação de representantes políticos nesses espaços. Então tudo isso está muito ligado, eu diria, com a questão da religiosidade, que muitas vezes vai passar meramente pelo mítico ritual, e outras vezes pela religiosidade como uma referência de espaço social, de pertencimento desses sujeitos esses que muitas vezes, pela própria questão que hoje se fala muito, eu sou muito ponderada para usar o conceito de tolerância ou de intolerância, mas isso já de alguma maneira em alguns espaços lá já tem sido usado, de conviver com preconceito, discriminação, intolerância. Então se torna uma referência muito importante desse ponto de vista, se você toma política para além da dimensão meramente político-partidária, se você envolve política pública, se você envolve questões de caráter mais referido à dimensão religiosa, porque aí você traz, eu volto ao ponto de cultura, que tinha essa dimensão religiosa aí muito forte também. Na tua pesquisa aparece as religiões afro-brasileiras e a tradição católica, né? Esses dois elementos estão ali. Um teólogo católico, o Hans King, diz que não haverá paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões. Uma reflexão sobre que as grandes questões bélicas do mundo moderno, de alguma maneira a tensão religiosa está ali presente. E eu imagino essas tensões, no texto elas já aparecem, mas na tua pesquisa essas tensões elas deviam estar ali te acompanhando. Diante disso, eu acho que uma palavra que surge com muita força em função e para o bem da construção dos direitos, uma sociedade que afirma direitos humanos, uma expressão que para mim surge com muita força é diálogo, né? Como é possível numa sociedade plural, onde as tensões são constantes e as tensões religiosas são agravadas, como é possível construir e afirmar direitos se não pela via do diálogo? Como você percebe esse universo de tensões na tua pesquisa entre tradições religiosas e como vislumbrar ou ir para além das tensões e afirmar direitos? Em termos das tensões, certamente foi digamos assim, um dos grandes desafios, como eu mencionei, que parece uma coisa assim meio superficial, da minha circulação em dois espaços, mas isso está colocado aí, né? Existe umbandistas que se declaram católicos, mas isso na experiência do dia a dia, na experiência, digamos, de uma interlocução com alguém que, ao perguntar, espera que você faça, ou espera não, você pode se cobrar uma reflexão, né, para responder, para dar essa resposta. Então foi desafiador eu consegui trabalhar no meio dessa tensão, porque essa tensão existia. Porque no caso, por exemplo, da pastoral afro, você tem toda uma proposta. Eu fui lá, eu voltei, talvez seja o capítulo da minha tese em que eu tenha mais mesclado, né, campo bibliográfico com campo empírico, que foi buscar toda essa referência
tanto da pastoral afro-valenciana, né, como da pastoral do negro, pastoral afro, né, como uma instância da Igreja Católica, e com uma ideia de enculturação, porque se falava muito de missa enculturada. A missa afro nada menos, nada mais é do que, né, digamos, o nome popular dessa proposta de enculturação. E havia uma tensão aí. O que de fato é enculturação, né? O que é de fato uma missa afro? Tem a ver apenas com a mudança do simbólico, ou passa por outras dimensões? E aí eu vou fazer essa leitura, vou lá no Vaticano II, vou lá nos teólogos que fizeram, que refletiram sobre e que vão fazer, inclusive propor uma distinção, o que é sincretismo, o que é enculturação. Então passei por essa tensão, tanto do ponto de vista da reflexão, quanto da experiência ali com os sujeitos, né? Me desafiava, porque, né, nem todo mundo tem uma apropriação. Eu tive que ir lá e ler, né? Mas as pessoas no dia a dia, algumas sim, muitas não. Então tinha essa atenção. E do lado da Umbanda também, a própria preocupação, o próprio cuidado em relação a não, mais uma vez, não se colocar num lugar vulnerável, né, de perseguição, porque não uma perseguição declarada, mas havia oposição. Eu ouvi muitos relatos, né, da oposição de católicos contrários à missa afro na catedral. Era uma coisa meio escandalosa, tanto é que eu abro, né, um capítulo falando com uma epígrafe, que é a fala de uma agente da pastoral, que hoje é falecida, ela dizendo que era simbólico, era fundamental aquela presença, né, dos participantes, dos convidados, no lugar que no passado era ocupado pelos barões do café. Então tinha um simbólico político mais do que religioso até ali, e tudo isso compõe, né, faz parte da atenção. Do ponto de vista do que né, do que se pode projetar, eu concordo. Anteriormente eu tinha mencionado para o Alessandro sobre essa questão do diálogo, que hoje eu pensei isso com mais clareza, mas isso está muito fortemente em mim, como uma educadora em direitos humanos, uma educadora que já se pretendeu ou que se pretende contribuir para uma educação para a paz, para os direitos humanos, educação para eliminação ou enfrentamento das formas de discriminação. Pensar o diálogo é pensar em como você vai oferecer elementos para essa aproximação, elementos que são da ordem da reflexão, da ordem de uma maneira de ressignificar experiências que vai passar. Eu estive agora sábado em Valença, outra vez, né? Eu passei uns anos sem ir em Valença, e agora nesse começo de ano eu já estive lá 3 vezes, e fui com uma amiga a uma das casas, e essa minha amiga é metodista. E foi um centro de Umbanda, e apresentei, e ela disse: eu sou metodista para Mãe de Santo. E elas dialogaram, né? Elas dialogaram, e eu não levei isso impensadamente. A minha amiga não foi lá, não foi uma jogada arriscada nem nada. Eu sabia que esse diálogo seria possível, inclusive porque eu conheço as duas, né? Quer dizer, o pouco que comparativamente, né, que do meu tempo de pesquisa me permitiu saber que esse diálogo entre as duas seria possível. Minha amiga afirmando a identidade dela de metodista, e a Mãe de Santo não precisava afirmar mais nada, que ela estava na casa dela. Inclusive ela acabara de sair de uma consulta para me receber em sua casa. Então eu acredito que isso também não pode ser, você precisa pensar, né, caminhos, não é dado, isso não é dado.
E da mesma forma que quando eu comecei a ler, quando eu comecei a me interessar pelo tema das relações raciais na minha graduação, e eu me vi assim muito premida, porque você lê muita coisa, fica tudo muito no nível mental, no nível da reflexão teórica, no nível, né, da interpretação da realidade por aqueles autores que você leu, que é da sua área de conhecimento. Eu fiz ciências sociais aqui na PUC e li muito, né, nessa ocasião. Era muito desafiador, porque me fazia querer contribuir de alguma maneira. Como eu posso contribuir? Porque não do ponto de vista da religião propriamente, mas pensando, né, a condição da mulher, a condição do negro na sociedade brasileira. A gente vem de um lugar de outro, né, na cultura dominante, que requer não só pensar essa alteridade no sentido do que é importante para esse diálogo, como também oferecer elementos para se pensar esse diálogo. Então, eu diria que mais diálogo ainda, espaços de diálogo. Quando eu comecei a perceber o crescimento, as possibilidades, né, e a PUC mesmo é um lugar em que isso é flagrante nos dias de hoje. Eu vim transferida de São Paulo em 1990 e nós nos contávamos, os estudantes negros aqui dentro da PUC, nós éramos em torno de não mais do que 20. Em 95 eu ainda estava aqui, eu fiquei aqui até 98 porque eu fui participar de um projeto de pesquisa. A PUC abriu o seu campus com possibilidades, experiências, isso vem crescendo, não crescendo, e do ponto de vista da religião, a gente, né, eu acompanhei uma pesquisa que foi feita aqui pela equipe do Mirema, foi um mapeamento das casas de santo no Rio de Janeiro. Então, ao se pesquisar, ao se investigar, ao se permitir a construção de espaço de diálogo, espaço de leitura, eu acho que você está contribuindo para que esse diálogo ele se efetive e que ele possa acontecer. Maria da Conceição, da Consolação, Lucinda, eu quero agradecer muito e quero assim celebrar o seu texto, celebrar mesmo porque, como dizia, temos que criar os espaços ou trazer à lume os novos textos para serem lidos, né? O seu texto está aqui, mas para além do texto escrito que você apresenta, tem a proclamação de um texto, que é o texto da cultura, que é o texto da tradição, que é o texto do mito, que é o texto do cotidiano, que fica para fora das bibliotecas, né? Eles não habitam muito as bibliotecas, né? Então o seu texto é rico por ser uma pesquisa, mas ele é ainda mais rico porque ele abraça, ele acolhe muitas outras maneiras de ler. Eu acho que à medida de que a gente tem diante da gente essa diversidade de textos para ler, ao mundo, à tradição, à memória, a propriamente o texto escrito, a gente vai enxergando o mundo de forma mais abrangente, né? Uma única forma de ler encurta a nossa compreensão da realidade. Sim. Mas uma diversidade de possibilidades de leitura da realidade amplia, né? E trazer esses elementos que você traz e com novas possibilidades de lê-los, acho que só pode nos ajudar sobretudo nisso que você dizia, do diálogo que é tão necessário e na afirmação dos direitos de nós, homens e mulheres, para que a gente consiga construir uma cidadania, como se diz, mais ativa e portanto mais plena. Muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço essa oportunidade que é de apresentar
o texto por outras, né, por outras vias também, né? Que não é só, como você disse, não é só o que está aí escrito, não é só para os letrados. Essa possibilidade de uma reflexão em torno do texto, né, ou das entrelinhas, que permite, né, ampliar também o próprio texto. Então, agradeço muito, eu me sinto muito feliz de estar aqui nesta casa com vocês. É um privilégio muito grande de estar, né, onde, né, na instituição que ajudou a me formar e, de alguma maneira, trazendo a minha contribuição, né, devolvendo um pouco do que eu ganhei, do que eu conquistei nessa trajetória de formação.